aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, fala sobre a parábola do bom samaritano. E eu quero ler aqui somente o versículo referido aqui pelo presbítero Daniel. Eu quero ler somente o versículo 34, versículo 33 e 34 do capítulo 10. Um samaritano, porém, ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Isso aqui é interessante. Viu e o moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou-a para uma hospedaria e cuidou dele. Isso aqui também é muito importante. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus pergunta: qual desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Eu dei uma pincelada semana passada falando sobre a filha de Naim e disse que Jesus para o enterro, pega aquele protocolo, para o enterro e coloca a mão. Segundo a lei, no livro de Levítico e também de Números, fala da lei dos sacerdotes levitas e sumos sacerdotes. Se você ler lá em Levítico e ler também em Números, você vai ver sobre isso. Sobre o livro de Levítico, que fala que o sacerdote era alguém que servia a Deus no templo. Os levitas eram aqueles que ministravam, ou seja, os levitas eram tipo os diáconos de hoje, aquele que servia na porta, aquele que ajudava na ceia, aquele que pegava o nome, aquele que administrava o templo. Os levitas era a sua função, e também cantavam e tocavam no templo. Então essa era a função dos levitas. Tinha o sacerdote. O sacerdote era aquele que servia no pátio do templo e até o lugar santo do templo. Então o sacerdote tinha a função de receber o sacrifício do povo, matar o sacrifício do povo, se purificar na água, manter-se o candeleiro de ouro com as 7 lâmpadas acesas, uma mesa de pães também, que não faltasse os pães, e um altar de incenso, que não faltasse o incenso. Era a função do sacerdote. Então o sacerdote cuidava do sacrifício, cuidava da água, cuidava dos pães, cuidava do fogo, cuidava do incenso. Só que o sacerdote ele não entrava no lugar santíssimo. O sacerdote ele ficava até o lugar santo. Era separado assim o templo, pátio, lugar santo e lugar santíssimo. No lugar santíssimo, uma vez por ano, entrava o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então o Senhor estabeleceu leis para que esses sacerdotes, levitas e sumos sacerdotes se purificassem. Até o ponto que Deus dava ornamentos do qual eles tinham que vestir, comida do qual eles tinham que comer, atitudes que eles tinham que tomar, coisas que eles tinham que fazer. A régua era muito alta para o sacerdote, para o sumo sacerdote e também para os levitas. O que eu estou querendo falar? Então Deus estabelece que eles não podiam, ainda que morresse alguém conhecido deles, eles não podiam ir no velório. O levita, ele podia ir no velório de um familiar, de um ente querido. O levita podia ir no velório. Mas quando ele ia no velório desse morto, da sua presença estar no velório do morto, ele era constituído imundo por 7 dias. Durante 7 dias, ele não podia servir ao Senhor do templo. Ele tinha que se purificar com o sacrifício de uma ovelha, ou perdão, de um terneiro, um bezerro ruivo. Deus exigia que fosse um bezerro ruivo, ou seja, era algo raro em meio da manada de animais. Um bezerro ruivo. E desse bezerro se matava, fazia cinza dela e lançava sobre aquele que frequentou o velório, e durante 7 dias ele era purificado. Para o caso do sacerdote, o sacerdote ele não podia ir em velório de parentes cercanos. Tinha que ser ou pai, ou mãe, ou filho, ou filha. Nada mais que isso. O único velório que o sacerdote podia ir era daqueles parentes sanguíneos, real, ali do seu oikos, da sua casa. O sumo sacerdote era a régua mais
Mais alto ainda, o sumo sacerdote ele não podia ir no velório nem da mãe e nem do pai, e nem do filho dele se morresse. Era o que Deus exigia. Então era lei para que aqueles que eram para servir ao Senhor assim o fizessem, e tinha que fazer. Então, voltando aqui, para que nós possamos entender esse contexto, muitas vezes a gente vê essa parábola sendo pregada por muitos pregadores, e eles falam muito sobre a falta de amor do sacerdote, sobre a falta de amor do levita, porque o contexto da história é essa. Diz que um certo doutor da lei, conforme diz a palavra aqui, no versículo 25, você vai ver, que levantou um certo mestre da lei, era um mestre da lei, e querendo provar Jesus. Olha aqui, mais uma vez eu digo para os irmãos, Lucas, como era um doutor, como era uma pessoa perspicaz no que dizia, no que ouvia, no que falava, ele era muito detalhista quando ele escrevia coisas que João, Mateus, Marcos muitas vezes não se preocupava. E Lucas não, Lucas se preocupava com os mínimos detalhes. Então ele especifica aqui que era o mestre da lei, ele podia dizer, foi um homem sábio, foi um homem lá querer falar com Deus, como foi o caso de João falando com Nicodemos, foi lá no sacerdote, nada mais que isso. Aqui não especifica, era o mestre da lei, ou seja, era uma pessoa entendida, era uma pessoa que ensinava, era uma pessoa que conhecia a Torá, que conhecia o Antigo Testamento, os Salmos, era uma pessoa profunda, e disse que ele foi com um propósito. Qual foi o propósito desse mestre da lei? Ir até Jesus. Ele queria provar Jesus. E queria provar Jesus em quê? Queria provar Jesus na lei. A lei, irmão, quando a gente vê na Bíblia, está lá 10 mandamentos, certo? 10 mandamentos? Mas na verdade, em cada 10 mandamentos, desses tópicos, tinha subtópicos. E incluindo nesses 10 mandamentos, tinha mais de 600 leis que os sacerdotes, os levitas e o sumo sacerdote, o povo teria que cumprir. Por isso que é impossível alguém ser salvo pela lei. É impossível, inclusive Tiago fala assim, se alguém quer guardar a lei, muito bem, a lei é boa. Mas se você errar em um J, se você errar em uma vírgula, se você errar em um ponto, você é culpado de toda a lei. Então é impossível cumprir esses 600 e picos mandamentos. Então ele vai para provar Jesus na lei. Então ele faz uma pergunta para Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não é que ele não sabia, ele queria saber qual seria a resposta de Jesus dentro do contexto da lei. Porque se Jesus falasse alguma coisa contra a lei, ele diria: olha, você está contra Moisés. Se Jesus facilitasse alguma coisa, ele dizia: olha, vocês estão facilitando e quebrando os mandamentos. Então ele vai para provar Jesus e faz uma pergunta: o que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus, no versículo 26, ele responde. E o que Jesus responde para ele? O que está escrito na lei, como lês? Jesus responde para ele com outra pergunta: como você lê a lei? De que maneira você interpreta? Você também é mestre, você me chama de mestre e você também é mestre. Como você interpreta? Então ele responde, ele fala assim no versículo 27, respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele resume a lei dentro do contexto de que Jesus já tinha falado. A lei era 10 mandamentos, dentro desses 10 mandamentos tinha 600 preceitos da lei, mas ela resumia em duas partes. Se você for ler a lei, os 10 mandamentos, as duas primeiras partes, ou as duas primeiras 3 partes da lei, é a tua relação com Deus, é a tua relação vertical com Deus. As outras é a tua relação no horizontal com o próximo. Então a lei se resumia na verticalidade com Deus e na horizontalidade com o próximo. Eu não posso dizer que tenho uma verticalidade de comunhão com Deus se eu não tenho uma horizontalidade de comunhão com o próximo. É impossível. Se eu tenho uma verticalidade com o céu, então eu vou transbordar, eu vou me derramar na horizontalidade com os meus irmãos. Então Jesus ouve o que ele diz e fala assim Jesus para ele. Então Jesus lhe diz no versículo 28, respondeste bem, faze isso e viverás. Ou seja, ele faz uma pergunta, ele mesmo responde, Jesus é sábio, ele sabe o que faz, e no versículo 29, ele porém,
não satisfeito, porque ele viu que Jesus respondeu bem. Ele não se complicou. Essa é a verdade. Eu mesmo fiz a pergunta e eu mesmo respondi. Então, Jesus depois falou: fazes bem, faça e viverás. No versículo 29, ele não contente, ele fala: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aqui vem a questão, e o X da questão inteira aqui. Porque para os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os mestres da lei, os sacerdotes, para o próprio judeu, irmão, eles eram considerados uma casta, a tal modo que ele se sentia tão orgulhoso de serem escolhidos por Deus, que ele não queria se misturar com ninguém. Eles odiavam os samaritanos, eles odiavam os gentios, eles toleravam, mas eles odiavam. O samaritano era alguém que não passava na garganta deles. Quem era o samaritano? O samaritano era uma mistura entre judeu e assírios. Quando Israel foi escravo dessas nações, desses países, nasceu a cidade de Samaria. Eram mestiços, eles não eram puros. Então o samaritano, quando um judeu olhava para ele, olhava com desprezo. Lembra quando Jesus estava no poço e encontrou com uma samaritana? Os discípulos ficaram admirados porque Jesus estava conversando com um samaritano, e além de ser samaritana, ela era uma mulher. Então o preconceito dos judeus era esse: ele se sentia a última bolacha do pacote. Ele se sentia que Deus era a exclusividade dele, e nunca foi. Porque se você ler no Êxodo, no capítulo 12, na chamada de Abraão, ou de Gênesis, capítulo 12, Êxodo, né? Chamada de Abraão, Êxodo. Gênesis, obrigado, Gênesis 12. Você vai ver lá que Deus faz uma promessa para Abraão, e dentro desse contexto da promessa, Deus fala para Abraão assim: olha, Abraão, em ti será bendita todas as nações da terra. Ou seja, a bênção de Abraão não era só para um povo exclusivo, era para todas as nações da terra. Mas os judeus falaram: não, é nossa, e se apropriaram. E entre eles também tinha essa divisão. Aqueles que podiam entrar nos átrios, os átrios era a escada. Aqueles que podiam entrar no pátio, onde estava o altar de bronze, de sacrifício, e a pia de água. E outros que eram separados. Os samaritanos nem pensaram em entrar no pátio. No máximo que podia era nos átrios. E fala lá, Davi, dos salmos de degraus, né? Aqueles que faziam salmos do degrau, eles não podiam passar daí. Então eu ficava olhando aqui e pensando que o que os judeus tinham no coração era um certo orgulho de ter Deus como propriedade exclusiva deles. E quando ele faz essa pergunta, ele está querendo fazer divisão entre um e entre outro. Jesus, conhecendo o coração, começa a ensinar alguma coisa para ele. Vendo Jesus essa pergunta, então Jesus faz uma parábola. E com essa parábola começa o ensinamento. No versículo 30, Jesus respondeu e lhe disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Você vê, Jerusalém estava a 800 metros de altura. Jericó, para você em Jericó, você tinha que descer de Jerusalém. A estrada não era uma estrada muito boa, era uma estrada perigosa, cheia de cavernas, cheia de pedra, e de vez em quando tinha alguns assaltantes por ali. Não era uma estrada muito boa. Diz que o homem descia de Jerusalém, significa que ele já tinha adorado no templo, ele já tinha servido ao Senhor no templo, e ele estava descendo agora para Jericó. E diz a palavra que ele foi assaltado. Os assaltantes o pegou, roubaram ele, espancaram ele e deixaram ele quase morto pelo caminho. Casualmente, no versículo 31, fala a palavra, Jesus dizendo que descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. Ou seja, então está descendo um homem, ele é assaltado, roubam ele, maltrata ele, joga ele no chão quase morto. Nu estava o homem lá. De repente vem um sacerdote. Interessante que o sacerdote não estava subindo para adorar no templo, ele já estava descendo. Por isso que Lucas é detalhista. Lucas, ele começa a dizer detalhes. Não é que o sacerdote estava subindo, poderia dizer: não, ele está subindo. Então ele não quis tocar no morto para não se sujar, porque para ajudar alguém você vai ter que meter a mão na sujeira. Diz que ele olhou, viu, passou de largo
quê? Porque ele estava descendo. Então ele poderia ter ajudado aquele homem. Mas ao mesmo tempo ele não poderia, porque segundo a lei ele não poderia se aproximar de morto. Olha a situação que estava o varão ali. Então ele vai embora. De repente vem descendo também o levita, já tinha terminado de cantar, já tinha terminado de servir no templo, está descendo também de Jerusalém para Jericó, vê o homem estendido no chão, dá uma olhada e passa também de largo. Bom, se o sacerdote passou e não fez nada, eu que sou levita também não vou fazer, não vou me sujar, e foi embora. De repente vem um terceiro personagem, que é um samaritano, aquele que é o odiado pelos judeus, aquele que é considerado um mestiço, considerado uma escória, que eles não têm a coragem de chamar de irmão. Está descendo, quando ele vê um homem estendido, nu, caído, machucado, quase morto, diz que ele desce da sua cavalgadura. Ele desce da sua cavalgadura, vai até o homem, e tem detalhes que Lucas conta para nós aqui. Olha que Lucas conta para nós. Diz que o samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele. Olha o que Lucas estava dizendo. Esse homem estava tão ocupado como sacerdote e como levita. Ele tinha os seus fazeres, ele tinha as suas obrigações, quem sabe estava em comércio, estava levando, trazendo produto, ou estava em trânsito de trabalho. Só que ele deixa tudo o que era primordial para ele, desce na sua cavalgadura, em primeiro lugar aqui, ele se expõe ao perigo de estar sozinho, cuidando de alguém em um lugar perigoso. A primeira coisa que ele faz, ele esquece da sua própria segurança para ajudar alguém. Depois diz que ele descendo para ali, que ele é movido de uma grande compaixão. Irmão, enquanto nós não estivermos movidos por uma grande compaixão, você vai ver dentro desse contexto, falando sobre a Bíblia de Naim, voltando de novo para a mensagem semana passada, diz que Jesus olhou para aquela mulher, movendo ele de grande compaixão, falou para a mulher: não chores mais. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que crente tem que ser movido por fé para ter vitória, mas para servir a Deus você tem que ser movido por compaixão. A compaixão é vestir o sapato do outro. A palavra misericórdia, ela vem de dois termos no grego, que significa miséria e córdia. Córdia quer dizer coração. Miséria é miséria do outro. Quando você olha a miséria do outro com o teu coração, você está disposto de se esquecer das tuas prioridades para estender as mãos para aquele que realmente necessita. Será que nós estamos sendo movidos por coração? Nós estamos sendo movidos por compaixão? Ou nós estamos sendo movidos por egoísmo pessoal? Não, eu já tenho problema demais para cuidar dos problemas dos outros. Eu já tenho dificuldade demais para me meter nos problemas dos outros. Eu já tenho minhas dificuldades em casa para me meter com as dificuldades de outros. Se o samaritano tivesse pensado assim, ele tinha passado largo também. Mas ele desce movido de compaixão. E diz que ele se aproxima. Ele não ficou olhando, dizendo: ah, pobrezinho, ah, meu Deus do céu, quem fez isso com ele? Por que fizeram isso? Não, diz que ele se aproxima. E diz que agora ele vem e começa a sujar as mãos. Porque o homem está sanguentado, então ele vai ali, pega as feridas, ele não se importou se tinha alguma infecção, se tinha alguma doença, ele foi lá, meteu a mão, vendou as feridas, fala que ele faixou-lhe as feridas, diz mais que ele, colocando-lhes azeite e vinho, olha que coisa linda, e cada coisa que Lucas fala é tão interessante. Diz a palavra de Deus que nós fomos chamados para vendar as feridas dos corações. Lá no livro de Isaías, capítulo 63, fala sobre isso. Nós fomos chamados para vendar as feridas, os feridos de coração, nós fomos chamados para vendar. Aquilo ali, o homem já estava preparado. Ele falou assim: de repente acontece alguma coisa comigo, porque quem andava com isso antigamente era tipo um kit de primeiros socorros. Se usava muito faixas para vendar feridas, se usava muito azeite para amaciar a ferida, e se usava muito vinho como antisséptico. Isso se usava os médicos, por isso que Lucas detalha isso aqui. Ele vem vendo a ferida, ele passa óleo e ele também lança vinho. São produtos caros, não era coisa barata. Ele abriu mão do seu para ajudar o próximo. Irmãos, olha para mim aqui.
estamos abrindo mão para ajudar o irmão? O que nós estamos abrindo mão para ajudar? Estamos abrindo mão do nosso tempo, do nosso descanso, estamos abrindo mão das nossas economias, estamos abrindo mão da nossa saúde para servir alguém. É isso que Jesus Cristo está tentando nos mostrar aqui. E diz a palavra que ele, não somente isso, ele pega aquele homem meio morto e joga em cima da sua cavalgadura. Agora escute aqui, irmão. Ele se tornou servo daquele homem. Vai a pé, levando alguém em cima do seu cavalo. Olha o risco que esse homem estava correndo. Ele se expôs. Ele era um samaritano. Se alguém passasse ali e visse ele ali, alguém poderia dizer: olha, você atacou um judeu. Seria condenado à morte. Se alguém lá na pousada onde levou falasse assim: ah, você machucou, roubou o homem, agora está disfarçando, trazendo essa pessoa aqui, você vai ser condenado à morte, porque ninguém confiava em samaritano. Mas a pessoa, quando é movida por compaixão, ele não se importa o que as pessoas vão falar dele. Ele não se... aleluia, alguém está entendendo aqui nesta noite? Ele não se importa se ele tem que abrir a mão, deixar. É que nem crente novo convertido, a pessoa se converte na igreja, irmão. Aí nós não queremos cuidar. A pessoa se dá trabalho no novo convertido. Ele vai ligar para você de madrugada, ele vai te chamar, ele vai te importunar. Qualquer problema ele vai te chamar. Se ele está com dor de barriga, ele te fala. Se ele teve um sono, ele te chama. Igual o irmão lá, 3 da manhã. Pastor, sim. Você levanta assim assustado. O que aconteceu, querido? Novo convertido. Pastor, estava sem sono. Sim. O que aconteceu? Então, eu liguei para o senhor para ele conversar um pouquinho. Mas 3 horas da manhã, irmão. Sabe como é que é? Tinha umas dúvidas, então eu aproveitei. Então tá, vamos conversar. É isso que funciona. É você estar orando junto com ele, aconselhando ele, estendendo a mão. Dá trabalho, irmão. Tem que trocar a fralda de bebê. Tem que levantar de madrugada para dar uma madeira para ele. Tem que saber onde está doendo a barriga, onde está doendo o ouvido. Ele confia em você, ele confia em nós. Nós não podemos falhar nessa etapa. Quantos estão me entendendo aqui nesta noite? Mas nós não, a gente quer passar de largo, a gente não quer sujar, não. Por que não? Essa semana passada eu estava falando um pouquinho sobre isso, meu irmão depois falou para ele: pastor, o senhor pregou lá e aquela mensagem foi para mim, pastor. Eu estava indo para a igreja, estava um pouco atrasado, e de repente eu vi lá perto de casa, lá uma vizinha que estava precisando da minha ajuda. Aí eu olhei e falei: eu estou atrasado, tenho que ir para o culto, ou ajuda a vizinha, eu vou para o culto. Depois eu vou para o culto. E deixou a vizinha lá, bêbada ter caído. Aí eu escutou a palavra: meu Deus do céu, como é que Deus fala com a gente? Era para ter ajudado a mulher. Porque muitas vezes a gente faz isso por causa da nossa religião, por causa do nosso legalismo. A gente não quer ajudar o outro. Era isso que Jesus Cristo chamava a atenção dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei daquela época. Porque eles ofertavam, irmão, e dizimavam da hortelã, do cominho, dos grãos mais pequenininhos, eles dizimavam. E não está errado isso, porque o próprio Jesus falou: é necessário você fazer isso. Mas sobre isso, eu quero que vocês entendam que é misericórdia e compaixão. Porque muitas vezes você está passando com o teu pai lá passando fome, a tua mãe precisando de um remédio, e muitas vezes por causa do dízimo da oferta, que é certo nós fazemos para a casa do Senhor, a gente deixa de estender a mão para alguém que realmente está necessitando. Nós temos que entender que Deus, Ele olha mais para a gente do que para rituais de culto. Entre você estar aqui junto com a tua família, orando com eles, cantando, viajando com eles, descansando com eles, Deus prefere que você esteja com a sua família. É que alguém me chamou lá não sei na onde, para que está precisando de ajuda, se acidentou lá na cidade, está no hospital, mas é horário do culto, eu não posso ir. Quem falou que você não pode ir? Deus quer que eu e você entendamos mais sobre misericórdia do que ritual de culto litúrgico na igreja. E é importante a liturgia do culto, claro que é. Se eu tenho condição de estar aqui, eu não vou ficar negligenciando em casa. Aí eu não vou ficar, eu não vou para o culto, porque o pastor falou: então hoje é jogo do Palmeiras, com o Corinthians, eu vou ficar em casa. Não, é porque hoje eu estou legal, ganhei um dinheirinho, eu vou passear no shopping, vou lá comer na hora do culto. Aí você não está sendo legalista, você está sendo burro. Porque o salmista Davi fala assim: olha, prefiro estar um dia nos teus atos do que 1000 anos fora deles. Aqui é lugar bom. Mas quando nós vemos alguém precisando de nós, necessitando de nós, aleluia, entre o culto e a pessoa que precisa, fique com a pessoa que precisa. Mas é aniversário do meu avô, mas é no horário do culto. Deixa o culto, vai no aniversário do avô, abraça o avô enquanto ele está vivo. Pessoas que é para nós nos aproximarmos, nós começamos a distanciar. Eu lembro naquela
a gente começava a abandonar nossos familiares. A gente não aceitava mais os nossos familiares em casa. Por quê? Porque fuma, porque bebe, porque tem outra mulher, porque é infiel. Pô, acaso o Senhor não nos chamou para isso? E constantemente você vai ver Jesus sujando as mãos. Você vê Jesus com uma prostituta lá, sendo ungido por ela. Você vê Jesus na casa de um fariseu. Você vê Jesus expulsando o demônio de uma Maria Madalena, que depois se tornou discípula dele. Você vê Jesus ali sendo chamado de comilão e amigo de publicano. Jesus estava ali porque ele sabia muito bem o que ele estava transmitindo. Eu não vim, disse o Senhor, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os enfermos. E não é somente, irmãos, vocês que estão aqui, que é o próximo. Não, meu próximo, não. Se o meu próximo é só esses que falam como eu, que pensam como eu, que andam como eu estou totalmente errado, porque os ímpios também fazem isso. Quem são o próximo dos ímpios? O próximo dos ímpios são aqueles que quando faz churrasco chama ele, e quando você faz o churrasco você chama ele. É recíproco. Eu te dou uma caixa de cerveja e você me dá outra caixa de cerveja. Eu te dou maconha e você me dá maconha. Eu te dou cocaína e você me dá cocaína. Eu te ajudo e você me ajuda. O ímpio ajuda quem lhe convém. E nós, como cristãos, não é assim que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou que nós devemos orar para aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos odiam, estender as mãos para aqueles que são os nossos inimigos. E se o meu inimigo pede pão, eu tenho que dar para ele. Se o meu inimigo, aleluia, se o meu inimigo pede água, eu tenho que dar para ele. Porque se vocês não fizerem assim, vocês estão se comportando igual aos ímpios, porque os ímpios fazem isso. Mas nós devemos nos comportar como o nosso Pai. Eu citei também semana passada que Deus, Ele dá a água, a chuva, tanto no terreno do bom, como também no terreno do ruim. O mesmo ar que o justo respira é o mesmo ar que o ruim também respira. Porque fazendo isso, então vocês serão como o vosso Pai que está no céu, que dá as coisas para as pessoas, ainda que elas não mereçam. Então nós precisamos entender, irmãos, que isso nos distanciou de muitas pessoas. E hoje, muitas pessoas não querem saber da igreja, sabe por quê? Porque eles acham que nós somos santurrão. E a primeira coisa que nós temos que jogar por terra aqui é que todos nós somos miseráveis pecadores. E qual é a diferença, pastor? A diferença é que nós todos os dias reconhecemos que somos miseráveis pecadores. Eles não reconhecem, mas nós reconhecemos. Sim ou não? Quando você vai orar, na sua oração, o que você fala para o Senhor? Qual é o primeiro pedido aí de todos os pedidos? Senhor, perdoa os meus pecados. Quem aqui ora assim? E por que você ora assim? Porque você reconhece que é um pecador. E na graça do Senhor, Ele nos perdoa. Inclusive na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Porque se vocês perdoarem aqueles que vos devem, eu também perdoarei vocês. Então ele pega aquele ogro e leva até a estalagem do hotel. E diz que já havia colocado vinho, já tinha colocado óleo, já tinha vendado as feridas, desceu no seu cavalo, colocou o homem sobre o cavalo, levou até a pousada, correndo risco da sua própria vida. Diz que ele levou a hospedaria, e chegando lá, não abandonou o homem. Diz Lucas que ele cuidou. O que ele fez? Ele deu comida para a pessoa, deu uma água, ficou uns dias ali olhando como ele estava, cuidou. Nós precisamos cuidar mais das pessoas. Aleluia. Eu sinto o amor de Deus nesse lugar nessa noite. Nós precisamos cuidar melhor. Nós somos especialistas em julgar. Nós somos especialistas em apontar o dedo. Nós somos especialistas em apedrejar. Mas nós somos muito ruins em cuidar. Precisamos melhorar. Irmão, agora o prejuízo que esse homem teve. Vamos lá, coloca. O homem estava em trânsito, tinha ido adorar. Quem sabe estava fazendo negócio, estava levando mercadoria, ou estava levando alimento para sua casa. Seus filhos estavam esperando. Ele tinha dívida. Ele tinha um problema com o sacerdote, com o levita. Ele tinha, mas ele abre mão
o verdadeiro cristão, ele vai abrir mão e ele vai sujar as mãos para ajudar alguém. E diz que ele fica ali com a pessoa na posada, cuidando dele. E não satisfeito, olha o versículo 35, partindo no outro dia, tirou 2 denários. Um denário, irmão, era o dia de um soldado, uma diária de um soldado. 2 denários daria para alimentar aquele homem na hospedagem e pagar a hospedagem por 2 semanas. Ele paga a estadia do homem. E não somente isso, ele fala para o hospedeiro: cuida dele. Que não tem negócio mais lindo que esse. É Jesus em pessoa aqui. Cuida dele. Mas quem que é esse homem? Não sei, eu encontrei caído no caminho. E se é um assaltante, se é um pedófilo, se é um mentiroso, se é um traficante, se é um péssimo filho, se é um assassino, eu não sei. Eu sei que é uma alma. Eu sei que é uma pessoa que eu não podia ter deixado cair no meio do caminho. Eu sei que é uma pessoa que eu não podia ter abandonado porque eu fui movido por íntima compaixão. Acaso isso não traz a história do próprio Senhor Jesus Cristo vendo resgatar as nossas próprias vidas nessa terra? Aí diz ele para a senhora: cuida dele por mim. E se você gastar algo mais desses 2 denários, quando eu voltar, eu acertarei contigo. Aqui o hospedeiro está falando do Espírito Santo. O samaritano está falando de Jesus. Jesus é um bom samaritano. Eu voltarei e pagarei. Aí Jesus olha para o homem e fala assim: qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Você é um mestre, você é um sábio. Você me perguntou: quem é meu próximo? Eu te mostrei 3 personagens. Desses 3, qual é o próximo? Os 2 primeiros, religiosos, legalistas. Eles pensavam mais na religião. O que eles pensaram? Ele falou assim: se eu toco nesse homem, eu vou ficar impuro. Então eu vou ter que pagar um preço de durante 7 dias me purificar. Eu vou ter que conseguir mover um bezerro ruivo. Não é fácil e é caro. Então é melhor eu não tocar. Porque se eu tocar, eu vou ter que me purificar, vou ter que gastar. Se o samaritano tivesse pensado assim também, ele não teria feito nada. Olha os gastos que teve esse homem para ajudar uma pessoa que ele nem conhecia, que ele nem sabia quem era. E os outros, pela religião, dizendo assim: não, eu não posso, eu já tenho tanto problema na minha vida. Eu tenho problema no casamento, eu tenho problema de dívida, É isso que passa conosco, irmão. Ah não, eu não faço mais, eu não vou mais, eu não me dou mais, eu não ajudo mais, porque eu tenho os meus problemas. Porque eu tenho, todos nós temos problemas, irmão. Olha aqui, tem alguém aqui que não tem problema? Não tem? Todos nós temos problema. Ou que seja um, ou que seja outro. E quando alguém começa a chegar e dizer: ah, pastor, eu não estou servindo muito ao Senhor por causa disso, eu não estou dizimando por causa daquilo, eu não estou evangelizando por causa daquilo. Eu falo assim: irmão, a questão é prioridade, não é nada de que todos nós temos problema, todos nós temos dificuldade, todos nós temos dores, todos nós, se não temos hoje, amanhã vamos ter, todos nós temos, mas o Senhor está conosco, irmão. O Senhor nos prometeu que Ele é e será o nosso pastor e nada nos faltará. O pastor Sebastião pregou aqui na quarta-feira que busque primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, o que você vai vestir, o que você vai comer, aonde você vai dormir, aonde você vai morar. O Senhor vai se encarregar de cuidar disso, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olhe para o próximo e olhe com compaixão. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Não, eu não quero perder tempo, eu já tenho meus problemas, eu já tenho as minhas dificuldades, eu tenho culto para fazer, eu tenho ensaio para fazer, eu tenho aquilo para fazer, e agora, o que nós vamos fazer? Ah, não tenho tempo para servir. O Senhor está querendo que você entenda, entre você cantar no grupo das irmãs e evangelizar o teu parente, as pessoas na rua, evangelize na rua, entre você cantar no grupo de jovens e sair lá evangelizando alguém que precisa, evangelize pessoas, entre a liturgia do culto e uma alma, mais importante é a alma, o grupo, os grupos da igreja. Não, Jesus não morreu pelos grupos da igreja, Jesus morreu por almas, e diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se você tem oportunidade
pastor Gilmar Santos, na época da tocha, inspirou muitos pregadores, o pastor Gilmar Santos. Ele estava indo para o culto, para um congresso, e ele estava numa autopista. De repente, os carros pararam. Do nada pararam os carros, ele também parou. E ele olhou no relógio e falou: puxa vida, eu vou chegar atrasado. De repente, alguém na beira da estrada tocou na porta do vidro do carro dele. E o pastor Gilmar Santos estava sozinho no carro, sozinho. Aí ele baixou o vidro, era uma prostituta. Aquelas da beira da estrada, né? A Dilce, que é caminhoneiro, sabe disso. Na beira da estrada. Aí ela parou, todo mundo sabia que era prostituta, ele baixou o vidro. Eu estou falando que ele sabe porque ele é caminhoneiro e essa. Deixa eu corrigir aqui, tá, irmão? Giovana já gritou lá, olha, eu vou ver lá em casa. Bom, quem é caminhoneiro, quem vive na estrada, sabe o que eu estou dizendo aqui. É só uma conjuntura. Não vai bater nele no programa, não fique preocupado. Bom, aí bateu no vidro do carro dele, ele baixou o vidro. Sabe que era uma prostituta? E ela falou assim: eu vejo que você é um homem de Deus. E eu sou nessa vida não porque eu quero. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Dá para o senhor descer e orar por mim? Ele falou assim: eu não posso. Se passa algum irmão aqui, igualzinho o levita, igualzinho o samaritano. Se passa algum irmão aqui que vem aqui, o que vão dizer lá na igreja? Que o pastor Gilmar Santos está lá, estou prostituto. Que crente tem a língua afiada, crente é uma vez. Crente é uma maravilha. Ele falou: eu não posso ficar apressado, subiu o vidro, aproveitou uma vaca e subiu uma vaquinha, subiu na poeira. Chegou lá na igreja, lá pregou, Deus operou, estava voltando ele pela mesma estrada. Quando ele estava voltando pela mesma estrada, tão uma muvuca no meio da estrada, parou no trânsito, bem no lugar onde tinha parado outra vez. Aí falou: o que aconteceu? Morreu uma mulher ali. Aí ele desceu. Quem era a mulher que estava morta? O que o legalista, o que o religioso, ele mesmo fala, o que o legalista e o religioso não quis fazer o que Jesus tinha mandado ele fazer. Esquece o culto, esquece o congresso. Vocês já querem pregar para salvo? Eu estou colocando uma alma que vale mais que o mundo inteiro. Entre o congresso e o culto, prega para a alma. O que vai dizer as pessoas não interessa. É eu que estou mandando você fazer. Para e faz! Mas o que vai dizer a gente? Não importa o que vai dizer a gente. É o que o Senhor me mandou fazer. Ele se ajoelhou lá e começou a orar e pediu perdão ao Senhor. Nunca mais eu fecho a porta ou fecho o vidro na cara de ninguém. Eu fui chamado para pregar as boas novas de salvação. Lá no congresso nenhuma alma se salvou. E eu perdi ganhar uma alma para Jesus aqui. Olha que coisa forte. É isso, irmão, que a religião faz conosco. Ela vai nos afastando dos outros. Quantas pessoas eu lembro da minha mãe, irmão? Aquela mulher de Deus, uma santa serva do Senhor, meu Deus do céu, amava a Deus com todas as suas forças, mas aprendeu a ser tão legalista. E as pessoas chegavam em casa, minha mãe já começava a discutir. Você é católico, você vai para o inferno, você tem que quebrar o coração da Maria, você tem que quebrar o santo, não sei o quê, você tem que quebrar aquilo, você tem... Quem que nos mandou, irmão, santificar alguém? Você tem que tirar o brinco, você tem que tirar a saia, você tem que tirar aquilo. Nós não fomos chamados para tirar nada de ninguém. Quem tira é o Espírito Santo. Não, você tem que fazer isso. Não, nós não fomos chamados para mandar ninguém ser religioso ou prosélito. Nós fomos chamados para alguém servir, seguir, amar e conhecer a Cristo. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não fizer, nós vamos fazer um punhado de legalista. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o próprio Espírito começa a dizer para você assim: essa roupa não está legal, isso que você está fazendo não está bem. Nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós e ele é o melhor instrutor que um homem ou uma mulher pode ter. E isso é algo poderoso. Aí Jesus olha e termina aqui. Jesus faz uma pergunta para ele: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E olha o mestre da lei. Ele não teve coragem, irmão,
citar o nome do samaritano. Nem falar o samaritano, ele não era nome, né? Ele poderia ter falado, não, os três, não foi nenhum sacerdote, não, foi o samaritano. Era tanto preconceito, tanto legalismo, que ele falou assim, foi aquele que ajudou o próximo. Olha aí o versículo. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse Jesus. O que usou de misericórdia com ele. Disse Jesus, vai e fazem da mesma maneira. Jesus falou para ele assim, olha, eu não vim para uma casta sacerdotal, tão somente. Eu não vim para uma casta levítica, tão somente. Eu não vim para uma casta de mestres da lei, tão somente. Eu não vim para uma casta de pessoas sábias que se acha superior aos outros. Eu vim para todos. Eu vim para resgatar a todos. Eu vim para dar a minha vida para todos, independente de quem seja. Esse mesmo Jesus que morreu na cruz pelo justo, ele morreu também pelo injusto. Jesus na cruz, ele estava morrendo pelo bom, ele estava morrendo pelo mal. Jesus na cruz, ele estava morrendo pelo pedófilo. Jesus na cruz, ele estava morrendo pelo homossexual. Jesus na cruz, ele estava morrendo pelo assassino. Jesus na cruz estava morrendo pela prostituta. Jesus na cruz estava morrendo pelo velhinho bonzinho que não faz mal para ninguém. Jesus morreu por todos, independente, e a todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, diz a palavra que a graça o alcança. Isso é algo maravilhoso. Então o que eu tenho que fazer? Entre a religião e entre o próximo, fique com o próximo. Aqueles rituais vazios que se faziam, se acabou quando Jesus na cruz do Calvário rasgou as atas dos decretos que havia contra nós, triunfando sobre os potestades e principados na cruz do Calvário. Quando ele disse, tetelestai, Jesus estava dizendo, foi pago, está pago e para sempre. Vocês não têm mais dívida, porque eu comprei. E todos aqueles que queiram, quem sabe você olha para essa pessoa e fala, para isso aí não tem mais jeito. Isso aí nem o diabo quer. Jesus quer. Jesus pode transformar o pior dos piores. Jesus pode transformar o pior dos piores na história. Jesus pode pegar um jovem perdido e fazer dele um missionário. Jesus pode pegar um macumbeiro e fazer dele um apóstolo que vai pregar a palavra por aí. Jesus pode pegar uma mulher prostituta e fazer dela uma pastora. Jesus pode pegar alguém da meio da favela, perdido, e fazer dele um grande homem e uma grande mulher de Deus. Mas ele precisa que alguém estenda as mãos, vende feridas, passe azeite. Azeite também simboliza a unção do Espírito Santo. Jogue vinho, vinho simboliza a alegria na palavra. O mundo está precisando ser vendado. Quantas pessoas despedaçadas, irmão, que muitas vezes está sorrindo, com aquele sorriso branco que mandou fazer lá no dentista, aquele sorriso tão branco, mas a alma é amarela. Você olha para o olho e você vê a tristeza na alma, porque o coração alegre, irmão, deixa o rosto bonito, mas o coração triste cai o semblante. Você viu? Vê que a pessoa é tão bonita, mas você olha para o olho dela, está caído. Então a alegria do Senhor, ela transmite o rosto. Não adianta maquiar por fora, porque o coração delata o que está por dentro. E o Senhor quer que nós venhamos vendar corações. Vocês estão me entendendo nesta noite? Claro que sim. Sarar feridas, estender as mãos, abençoar vidas. E para terminar,